Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui de licença para curtirmos o quinto episódio da primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e chegamos então ao episódio divertido, pois é, sem compromisso com coisas sérias, pesadas, edificantes, não, nada disso. A ideia aqui é apenas divertir a audiência e acabou, ficou nisso mesmo. Se bem que tem um detalhe interessante aqui para a tomada, né, de a gente conhecer os personagens, mas depois a gente fala um pouquinho mais para frente. Sim, aqui é pura diversão. Sempre vale lembrar, né? É uma série, a franquia Star Trek sempre foi considerada como um produto que sempre apresenta, assim, aquela pegada... Bom, na verdade, né? O grande problema da série lá no seu princípio foi ser cabeça demais, né? Vocês lembram disso, né? Tanto que, né, o piloto com o personagem Pike foi rejeitado e teve que fazer outro, aí entrou o Kirk. Mas, apesar disso, sempre na proposta ser uma série cabeça, de reflexão sobre questões humanas, sempre existia a comédia. Claro, naqueles anos lá iniciais de 1960, sim, existia aquele tom cômico presente em muitos produtos televisivos, como por exemplo, né, fazer a parte final do episódio, o encerramento, com alguma piadinha. Isso era bem comum, mas sim, uma tiração de sarro aqui e acolá sempre era constante. Mas também a franquia sempre se dedicava a episódios que podiam ser mais considerados mais leves do que qualquer outra coisa. Fugindo mesmo da seriedade, né? Seriedade, não serialidade, seriedade, né? Enfim, não é novidade então que aqui nós temos um episódio puramente dedicado a fazer a gente se relaxar no sofá e curtir a experiência, não importando se tem lá muito sentido ou não, se é forçação de barra ou qualquer outra coisa. Lembrando que as duas séries que a gente gosta de reclamar que está tudo errado aqui nessa nova era de Star Trek, que é Discovery e Picard, eles também possuem episódios dedicados a serem mais leves. Mas dá para perceber que eles meio que forçam a barra, né? Eles fazem de um jeito que fica chato, pesado, e a gente fica meio com vergonha alheia, né? Querendo enfiar um saco pardo na cabeça, né? De tanta coisa ridícula que eles colocam por lá, meio que descaracterizando os personagens, né? Mas nesse episódio aqui, eles também têm um acerto nesse ponto, né? Se eles fazem dos episódios sérios uma coisa muito interessante, cada vez mais instigante, também acertam na hora que eles dedicam a um episódio engraçado, cômico, porque simplesmente eles fazem tudo direito. É até difícil de explicar, mas é basicamente isso, né? Pegue qualquer episódio. Só lembrando, por exemplo, né, daquele episódio lá do Picard, onde eles vão a um cassino, né, e eles vão disfarçados, né, fazendo uma composição de tipos, né. Picard coloca um tapa-olho ali, né, se diz francês, ui. Caramba, aquilo foi ridículo, né? Sim, era para ser um episódio engraçado, leve, mas não fica engraçado. Você sente aquela sensação realmente de coisa... Caramba, vocês estão querendo mais depreciar os personagens do que qualquer outra coisa. Aqui não, tudo funciona. Nas três linhas narrativas que temos aqui nesse episódio, tá tudo funcional. Você não diz que, cara, tô exagerando, não é assim que o personagem funciona, né? Mesmo num dia de descanso. Pois o conceito é realmente esse, né? Ver o lado, talvez, diferenciado desses personagens que estamos começando a conhecer, né? Bom, de fato, né? Seguindo lá o que aconteceu no último episódio, onde a Enterprise ficou avariada, ela está então aqui sendo reformada, né? Ok, então tem a oportunidade da tripulação descansar. Literalmente são todos dispensados, né? Exceto a chefia, né? Que tem que ficar ali fazendo, né? A sua função básica, né? Por exemplo, né? O capitão Pike, ele tem que cuidar de assuntos diplomáticos e acaba puxando a reboque também o Spock, né? Que estava contando com um período de licença porque até chamou, né? Sua grande T'Pring, né? Ficou aquele mal entendido, né? Ele teve que ir correndo ao seu dever, né? Ficou uma coisa meio desgastada ali na relação entre os dois. Pô, chegou a hora então, né? Esse é um momento de descanso, não? Mulher, vem pra cá. Vem passar uns dias aqui comigo, né? Ok, tudo combinado, mas chegou na hora, ele teve que participar também da reunião com uma nova espécie que está querendo se unir à federação. Uma coisa bastante interessante, né?
E, bom, precisa dos cuidados realmente do Spock, e ele deixa então o T'Pring na mão. E daí começa então uma grande aventura, talvez a melhor aventura que temos aqui neste episódio. Mas, claro, todas as histórias também são bastante interessantes e igualmente divertidas. Lá na semana passada a gente pensava que sim, o episódio estava focado no Spock, né? Era a bola da vez, né? Como é a proposta aqui nesta primeira temporada da série, espero sempre, né? Diferente das outras séries que sempre são serializadas, aqui ela é episódica, ou seja, são episódios fechados que dedicam a história da vez a um personagem específico. Pensávamos então que era Spock, sim, que ia ficar sempre em destaque, mas não na verdade. Sim, boa parte do tempo está em cima da história dele e de T'Pring, mas também rende aos outros, como também, surpreendentemente, a Chapel também fica em bastante destaque por aqui, né? Pois, na verdade, ela que fica uma parceria ali com a Ortegas. Aliás, a Ortegas já precisa merecer um episódio só para ela, né? Porque a gente precisa conhecer um pouco mais dela, né? Enfim, né? Chapel ficou bem em destaque aqui porque ela tem lá os seus interesses românticos, né? Ela tem um candidato ali, a bofe da vez, mas o cara é um mala, né? Enfim, ela vai dar um passar fora nele, com certeza, ali nas suas horinhas de descanso. E fica evidente aqui nesse episódio que ela sim tem um interesse para com o Spock. Coisa que a gente não diz que é, que isso, maluquice, porque é assim, ou era, né, do que a gente conhecia antes, mas que será o futuro de agora, na série original. Sim, havia aquela coisa subentendida que Chapel não tinha uma quedinha por Spock, ela tinha um tombo de fato por ele, né? Era uma coisa completamente evidente. E claro, eles estão explorando isso aqui também já no comecinho da série. Quer dizer, ela já tinha dado umas indiretas, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, bem claras para o Spock, que ela estava de olho ali no cidadão, né? Mas de qualquer forma aqui ficou mais intenso esse desejo dela. Eles vão aprofundar isso de algum modo? Não deveria, porque lá, se a gente tem sabe, né, que 10 anos para frente eles não têm nenhuma relação, você pode até dizer, não, lá as relações já estavam cortadas, tiveram alguma coisa. Eu acho que seria forçação de barra você dizer que os dois, aqui, ainda nessa fase, terão alguma coisa. Naquelas, eles estão mudando muitos detalhes, pode mudar isso aqui também, né? Mas, ok. O que de fato importa é que nesse episódio que parecia que só o Spock estaria em foco, Chapel também estava. De uma maneira bastante interessante, que aliás faz com que a gente até goste um pouquinho mais dessa personagem, dessa nova personagem. A personagem já existia, mas o jeito que ela foi apresentada aqui em Strange New Worlds estava incomodando, porque ela sempre estava se comportando como a médica-chefe ali da nave em muitas oportunidades, né? E M'Benga quase não apareceu nos episódios anteriores, nos 4, né? Aliás, ele não apareceu mesmo, né? E nos outros 3 que ele aparecia, ela sempre passava a perna nele em termos de eficiência, né? Ela que vinha com a ideia certa para consertar o problema. Na verdade, aqui também isso aconteceu. O Spock, quando está já dentro do corpo do T'Pring, né, já adiantando o que acontece com ele vai justamente procurar a Chapel, não vai procurar o M'Benga para uma questão de solução médica para o problema que ele tem lá com sua amada. Pois é. Bom, estão entrando nisso, né? Obviamente, né? Quando tem aquele pequeno probleminha de relacionamento, de novo, né, de Spock com T'Pring, ele vai se aconselhar com Chapel. Chapel diz, pô, dá um jeito de, né, você ficar um pouco mais íntimo dela, tentar compreender, né, os seus desejos, né, os seus anseios. Caramba, vocês, se querem se tornar realmente um casal, precisam conhecer um ao outro, né? Como é o dia a dia, por exemplo, né? Bom, eles fazem lá aquele tremeleque lá de trocar os catras, né? E os catras não voltam para os corpos, né, devidos. Ou seja, eles ficam trocados. Spock entra dentro de T'Pring entra dentro de Spock. Lá, né? Ao filme nacional Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos e Glória Pires, né? Que foi sensacional aquele filme, super divertido. Esse tipo de história sempre é, né? É uma coisa bem batida, para falar a verdade, né? E aqui, os dois atores mandaram muito bem. Eles mudam completamente os trejeitos e fica super divertido, né? Bom, em si, fica bacana. Bom, e quando ele já está com esse problema, então, o Spock, né, dentro do corpo de T'Pring, ele vai procurar a Chapel para resolver o problema de maneira medicinal. Mas por que não? Com o M'Benga, por que não? Bom, claro, necessidade de roteiro, né? Precisava também valorizar a personagem de Chapel aqui nesse episódio, então junta uma coisa com a outra, facilita, porque primeiro ir para M'Benga, atrapalhar a pescaria dele, né? E depois
Ainda continuar com a história de Shepard? Não, junta logo tudo numa coisa só, né? Não tem problema, é um episódio divertido, não precisa de muita seriedade, vá lá, é aceitável. Agora, você pode se perguntar, e na parte mais zoada aqui do episódio, que foi exatamente a outra história, a linha 3 narrativa, né? Que acontece com a Number One e também com a La'an, que as duas também estão a bordo da nave, né? Cumprindo sua missão de serem oficiais superiores, não pode ficar, né? Completamente no descanso. Enfim, né? Elas acabam pegando, assim, duas alferes ali, fazendo bobagens, né? Fazendo traquinagens, querendo sair, né? Para o exterior da nave. E elas acabam descobrindo, na hora que vão repreender as duas, né? Cada uma bancando, né? O típico esquema, né? Do policial bonzinho e do policial mau, né? Cada uma com uma das alferes. Acabam descobrindo que existe um tal de bingo ali dentro da nave, né? Coisa que já foi explorada, já havia sido comunicado pra gente quando a Ortegas passou aquela lorota em cima da Uhura, fazendo com que ela fosse toda uniformizada, bem vestida, um traje de gala, para falar a verdade, né? Lá no almoço, jantar do capitão, né? Nos aposentos lá do Pike, né? Fazia parte, é um dos itens lá do bolão, né? Sacanear uma nova alferes, né? Ou pelo menos um tripulante mais verde, né? Que entre na nave. Enfim, Number One e La'an começam a se aprofundar então no que é essa história do bingo. Que é isso? Que diversão é essa? Mesmo porque tinha aquela coisa lá de a Number One ter um apelido, né, de ser o estraga-prazer da festa, né? Não, tinha outra coisa, né? Como é que era? Era o fim da diversão. Acho que é isso, né? Não importa também o que era, mas basicamente significa isso, né? Uma pessoa que sai ali do Lower Decks e sobe, né, ela acaba perdendo contato com a rapaziada, né? Ou seja, a diversão que todo mundo tem que ter, ou seja, o momento aqui do Shore Leaves, né, que é o momento onde você está licenciado, né, você pode se divertir um pouco, um dia, 2, 3, no caso aqui até consertar a nave, na verdade, quando você ainda está lá em espaço profundo e não tem o que fazer, é óbvio que brincadeiras e os relaxamentos acontecem. Claro, a gente sempre viu na série que mais eles se divertem, por exemplo, lá nos refeitórios, ou fazendo um joguinho de pôquer, né? Aquelas sessões musicais, mas sempre tem, com certeza tem, as tais das brincadeiras. E no caso aqui, então, o bingo lá da Enterprise, com certeza, é uma base de diversão, né? De alívio para todo mundo. E de novo eu pergunto, foi a maior maluquice que aconteceu nesse episódio as duas, Número 1 e La'an, quererem fazer também toda a lista ali do bingo? Bom, você também pode considerar uma forçação de barra eles quererem imitar ali Tony Ramos e Glória Pires, né? Tudo é exagerado aqui nesse episódio, porque é um episódio leve. Mas de qualquer forma, sim, elas fazendo lá os itens do bingo, foi sim divertido, não tem como dizer que não foi. Todas as linhas aqui desse episódio funcionam a contento com certeza. Na verdade, a linha ali da Chapel, ela tem uma certa seriedade, não dá para dizer que ali é pura coisa engraçada não. A linha de história dela é sim séria, como é também, né, na questão ali da troca de Spock com T'Pring, que ele é obrigado a ficar com o corpo dela e ela vai ter que participar lá da reunião diplomática junto com o Pike lá com aquela espécie que está querendo ingressar na Federação. Claro, a solução de tudo aquilo fica mais na mão do Pike. E claro, pelo menos deu valor ao protagonista aqui da série, né? Mas de todo modo, sim, a parte mais séria que tivemos por aqui são as questões ali da diplomacia e as questões ali do sofrimento, digamos assim, de Shepard de não encontrar ainda o seu par perfeito. Quer dizer, no fundo, ela já sabe, né, há um tempinho já, que a pessoa certa talvez seja o Spock. Uma coisa que a gente pode destacar também a respeito desse episódio, ele pode ser considerado como um episódio dentro da garrafa, ou seja, aquele episódio que se economiza bastante o orçamento, não criando vários e vários cenários e fazendo com que toda a história aconteça sempre dentro da nave. De fato, é basicamente o que acontece, se bem que a gente tem cena externa, né? Porque M'Benga está lá pescando quando a T'Pring, que tem o Spock dentro dela, né, vai conversar lá com o criminoso, entre aspas, Vulcano ali, também é uma cena externa, né? Parece, na verdade, um episódio dentro da garrafa, mas na verdade não é. Mesmo porque, né, com a nova tecnologia que eles têm daquele telão, cara,
naquele cenário ali onde tem a reunião diplomática e a gente percebe que lá fora, através da janela, né, temos a Enterprise e também aquele veleiro solar. Que imagem sensacional, bacana. Realmente essa tecnologia é muito boa e ajuda bastante os atores em cena, né, na composição do clima, né, porque eles estão realmente vendo, não é uma tela verde, uma tela azul que depois é colocada pós-produção, essas imagens fantásticas. Não, eles estão ali sentindo de fato, eles têm ali o pequeno cenário da mesa, né, ali da reunião, e eles estão de fato como se fosse ao lado de uma janela panorâmica que tem aquela bela imagem da Enterprise e também do veleiro espacial. Caramba, muito boa mesmo o emprego do uso dessa tecnologia, né? Realmente dá uma boa imersão para eles, para os atores, para a gente também, né? Fica também plasticamente muito bonito, né? A gente percebe que não fica talvez tão artificial, porque a gente sabe, a gente consegue perceber assim a tridimensionalidade da coisa, né? A gente percebe que não, tá ali mesmo, e realmente tá. É uma imagem que está sendo colocada para eles, de fato. Bacana mesmo. Bom, acho que eu já apontei todos os pormenores aqui desse episódio, acho que eu não pulei nada, né? Não esqueci de nenhum detalhe interessante? Acho que não, né? Bom, até o chefe... Ah, sim, tem um detalhe. Acho que muita gente talvez não tenha percebido, né? Tá faltando um personagem. Sim, o Hammer, cadê ele? Ele não apareceu em nenhum instante, nenhum frame, do mesmo jeito que fizeram com M-Benga lá no terceiro episódio, né? Mesma coisa, né? Ou foi no segundo, enfim. Então, realmente, alguns personagens vão ficar completamente sumidos, desaparecidos. Acho que todos os outros apareceram, sim, em cena e com falas, né? Assim, o Uhura também teve uma participação bem pífia por aqui, né? Realmente ela só estava cumprindo função ali de quase figuração, né? Mas ela teve uma fala, sim. Mas realmente foi muito pouco, não foi focada nela ou dando destaque para ela, né? Ainda bem, né? Porque já tinha dado destaque no episódio anterior e, curiosamente, né? Bom, os dois que tiveram destaque juntos, né? Foram Hammer e Uhura, aqui ficaram completamente apagados, ele completamente, né? Mas, enfim, até o chefe Caio do transporte participou, né? Lá da piadinha que se coloca como o apelido, né, da Number One, né, que é a estragadora de diversão na nave, não lembro mais como é que era, né, faz pouco tempo que eu assisti. Aliás, falando nisso, né, esse tipo de episódio que diverte bastante, ele marca a nossa memória, conseguimos lembrar dele por muito tempo, porque isso é uma questão, você fala, caramba, você tinha um episódio super divertido, não encontrei nenhum defeito, não, é só cavucando para você tentar achar alguma coisa, caramba, então é um bom episódio, eu preciso pontuar ele com a nota máxima. Mas é de fato verdade que esse episódio marcou a gente de fato ou foi a diversão momentânea e eficiente que importou agora? E gera até uma certa ilusão nossa, né, de querer dizer que não, é um excelente episódio. Não, acabei de dizer que algum detalhe já não consigo lembrar, né, que é a frase, né, o bordão que é dado a Number One. Mas a gente vai esquecer com certeza. Agora, o que é um episódio engraçado, por exemplo? Serão aqueles episódios, por exemplo, lá do Mudge, lá da série clássica? Aquele sim se pode considerar um episódio engraçado, porque eles têm aquela veia cômica realmente. Tanto que o Mudge é um personagem mais cômico mesmo, né? Tem o seu lado vilão, ok? Mas no fundo, quando ele aparecia, foram 2 episódios com ele, né? A gente já sabia, vai ser um episódio engraçado, com certeza. Ainda que com uma pitadinha de ficção científica, né? Mas de fato, né? Todos os episódios, você pode pensar em todas as outras séries, funcionam, esses episódios são lembráveis, né? Eles vão ficar registrados na nossa memória? Provavelmente não, né? Um ou outro, e claro, vai depender de quem assiste, né? Porque o tom cômico varia muito, muito mais do que o sério, né? Tem muita gente que, isso foi uma piada? Eu não ri, vocês perceberam, então não achei graça, né? É o limite para você definir se uma piada é boa ou não. Se você riu, a piada foi boa. Se você não riu, a piada não foi. Mas isso varia de público a público. Já a coisa séria, densa, ela tem mais camadas de nos atingir. Então é mais fácil você chegar num certo conjunto de espectadores que vão concordar que aquilo realmente é bom ou não é. Mediano, talvez. Mas a comédia realmente é gosto do freguês. Então, tem gente que vai sempre lembrar desse episódio? Vai. Mas eu acho que eu não vou lá muito pro futuro, não. Acho ele sensacional, muito divertido, mas não vou dizer que ele é um episódio para merecer a nota máxima, aquela que eu digo que é 5 asteriscos. Sim, já estou chegando na nota. Pois é, ele vale 5 asteriscos?
Não, não vale. Eu estaria mentindo para mim mesmo, né? Estaria empolgado demais, fingindo empolgação. Não, ele não vale a nota máxima. Talvez 4,5 asteriscos? Também acho que é muito. 4. Eu acho que 4 asteriscos está mais casado com a experiência que a gente tem aqui. Me diverti bastante. Vou dizer para todo mundo que perguntar, sim, é agradável de assistir esse episódio, mas não é memorável. E, portanto, não dá para dizer que ele é sensacional. Então a gente tem que ir baixando a nota até chegar na proximidade do que a gente está sentindo de fato hoje. Agora que eu acabei de assistir, não faz nem 2 horas e pouco que eu assisti, já estou começando a esquecer de algumas coisitas, né? Pois é isso. Então, acho que está de bom tamanho. 4 asteriscos aqui para o 5º episódio da primeira temporada de Strange New Worlds, que já fecha a primeira metade, então, desta abertura, primeira jornada desta série. Sim, tá de bom tamanho, né? 4 bons episódios na sequência, mais um para dar uma relaxada. E agora, o que teremos na segunda metade? Será que a coisa agora vai engrenar mais ainda com episódios bastante instigantes, bastante provocativos, que a gente gosta de episódio assim em Star Trek? Espero que sim, é o que aconteça a seguir nas próximas semanas. Enfim, de novo, 4 asteriscos aqui para esse episódio. Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês se divertiram com esta comédia. Pura diversão, dia de relaxamento para a tripulação, nós também, né? Enfim, é isso.